Neste mês de abril, estamos refletindo na série É Chegado o Reino de Deus. Nossas reflexões a respeito de Jesus e seu reino têm sido feitas a partir do Evangelho de João. Nós temos estudado aqui o Evangelho de João. O tema de nossa mensagem de hoje é Jesus, o amor extravagante de Deus. A palavra extravagante significa fora do comum, que se afasta, do senso comum. Então nós vamos olhar para este amor que é fora do comum. No último domingo, refletimos que Jesus era e é a manifestação do amor de Deus entre nós. Hoje veremos em Jesus que este amor é extravagante, fora do comum, tão intenso, tão grande, tão poderoso, que rompe todas as fronteiras para nos alcançar. No terceiro capítulo de João, encontramos Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Fariseu é aquela pessoa que pertencia então a um grupo religioso que era muito devoto às escrituras do Antigo Testamento. Um homem também revestido de autoridade e membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia judia, formada por anciões que exerciam, nos dias de Jesus, poderes políticos, religiosos e legislativos. Os membros do Sinédrio julgavam as diversas causas, então, apresentadas pelo povo. E neste encontro com Nicodemos, Jesus manifestou o amor extravagante de Deus, rompendo com as fronteiras da religião judaica. E é por isso que o nosso primeiro ponto de hoje é Jesus, o amor extravagante de Deus, que rompe as fronteiras da religião. Eu quero ler com vocês João, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Quando Jesus diz para Nicodemos que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, ele estava rompendo as fronteiras da religião judaica e de todas as religiões que se fundamentam em um conjunto de cerimoniais e rituais como meio para alcançar os céus. As religiões criam caminhos para que nós possamos viver uma espiritualidade que nos leve aos céus. E eu estou falando aqui de religiões de maneira geral. Elas criam mecanismos, elas criam cerimoniais, rituais, buscando ajudar-nos a entrarmos no lugar sagrado, onde Deus está. Mas existe um grande perigo neste caminho que as religiões vão criando, porque ao criar estes caminhos e alguns destes princípios, preste muita atenção,
não são errados. Alguns destes princípios não são errados. Mas quando estes princípios se tornam fundamentos para que nós possamos alcançar a graça de Deus, ou para que nós possamos alcançar a salvação, eles acabam então se tornando um erro. E com isso, as religiões acabam por matar a espiritualidade, ao invés de promovê-la. Ela acaba se tornando então perigosa para nós, porque tira o que é mais importante na espiritualidade: a liberdade. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu estou dizendo. Eu vou tentar ser um pouco mais claro, se é que eu consigo. Mas preste atenção, quando a religião, ela começa a dizer para você que os caminhos que te levam aos céus é se você orar desse jeito ou daquele jeito, se é você ler a Bíblia desse jeito ou daquele jeito, se é você participar de um ritual, se é você fazer determinadas coisas. Como eu disse, algumas práticas são espirituais, são importantes e verdadeiras, mas quando estas práticas se tornam em si objeto ou fundamento para que você alcance salvação ou graça de Deus, elas perdem o sentido. Então muitas vezes as pessoas começam a praticar essas obras de piedade, buscando através delas a salvação, e elas perdem o foco da verdadeira salvação que já foi dada por Cristo, e elas se tornam prisioneiras dessas próprias práticas. E aí se perde então a espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é fruto da liberdade vivida no Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da região da Galácia, região que a gente chama normalmente de Ásia Menor, ele diz as seguintes palavras, Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo? O jugo de escravidão que Paulo está mencionando era o jugo imposto pela religião judaica. Ele está se referindo a todos os preceitos, a todas as ordens que constava na lei de Moisés. A orientação dele é que os crentes da região da Galácia permanecessem firmes na liberdade que Cristo havia conquistado para eles. Essas palavras também são para nós hoje. E preste atenção no que Jesus fala a Nicodemos. Jesus não disse a Nicodemos que para ver o reino de Deus era necessário cumprir toda a lei de Moisés. Mas disse que era necessário nascer de novo. Isso significa que a verdadeira espiritualidade não é fruto de nossas obras, mas da obra do Espírito Santo em nós. Então, orar para mim tem valor quando eu sou movido pelo próprio Espírito e entendo que isso faz parte de manter a minha comunhão com Deus. Então eu oro, mas eu oro não visando alcançar de Deus benefícios através da oração, como se a oração fosse um pagamento para que Deus fizesse uma graça para mim. Quando eu oferto ao Senhor, eu oferto por liberdade, por amor
por entender que eu devo contribuir para que o reino de Deus se estenda também. Então eu faço isso livremente, não porque eu estou fazendo com intenção de que o devorador não entre na minha casa. Eu estou pagando para que Deus mantenha o seguro do meu lar. Não. É por isso que eu disse que às vezes nós nos perdemos, porque às vezes nós começamos a praticar e começamos a achar que nós estamos vivendo uma espiritualidade e não estamos. Se você perder a essência, você começa a viver uma religiosidade. E isso é muito perigoso. Os fariseus, como Nicodemos, acreditavam que eles seriam salvos se cumprissem todos os mandamentos de Deus entregues por Moisés. Eles estudavam arduamente a lei, com o fim de conseguir cumpri-las, e assim alcançarem a salvação. A salvação para eles era fruto de mérito, e não da graça de Deus. Contudo, Jesus estava dizendo a Nicodemos que a salvação era fruto da graça de Deus, de uma transformação interior, e não fruto de obras exteriores. As religiões podem e devem nos oferecer, sim, caminhos para externarmos uma vida de condutas morais perfeitas, mas a guarda destes caminhos não podem nos salvar. Então nós devemos viver estes caminhos, nós devemos obedecer os mandamentos de Deus, viver em pureza, viver fora da imoralidade, viver em santidade. Mas não é a guarda destas coisas em si que nos salva. E é isto que muitas vezes nós deixamos de compreender ou deixamos de viver. Porque nós começamos a colocar estas coisas como se elas determinassem a nossa salvação. E eu volto aqui a dizer, porque eu sei que o que eu estou falando é perigoso. Nós devemos guardar os mandamentos, nós devemos guardar a pureza, nós devemos guardar a nossa moral, as nossas condutas. Nós não podemos viver na imoralidade, nós não podemos abraçar o pecado. Pecado é pecado, nós não podemos abraçar. Mas nós devemos entender que viver santidade faz parte agora da nossa nova natureza, que foi derramada em nós. Nós fomos selados com o Espírito, nós devemos viver isso como parte da nossa nova natureza. Porque o reino de Deus não tem comunhão com o reino das trevas. Aquele que é filho de Deus não pode ter comunhão com as trevas. Então nós devemos sim viver na luz, viver tudo isso em santidade, mas precisamos compreender que a nossa salvação é graça de Deus, que foi dada a nós por Cristo Jesus na cruz. Então as religiões devem nos orientar, sim, para que caminhemos em santidade. E nós vivemos dias perigosos. Até entre nós, cristãos, evangélicos, muitas mensagens estão sendo distorcidas. Se anuncia a graça de Deus, e aí se acredita que pode viver a vida de qualquer maneira. Não, não pode. Eu não posso dizer que eu aceito Cristo, mas eu continuo vivendo numa prática de vida na homossexualidade. Não pode. Se eu nasci de novo, eu tenho que manifestar a nova vida de Deus. Eu não posso dizer que eu nasci de novo, mas eu vivo no adultério. Eu não posso dizer que eu nasci de novo, mas eu continuo roubando. Não, eu tenho que viver a nova vida de Cristo. Não existe comunhão do reino de Deus com o reino das trevas. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que manifestar a luz. Mas volto a dizer, a nossa salvação é graça de Deus em Cristo Jesus. Então não são as guardas dos caminhos que nos salvam. Esse é resultado na nossa vida
que temos comunhão com Deus plena, porque o Espírito de Deus vai nos conduzir a uma vida de santidade. Aquele que é nascido de novo não vive no pecado, diz o apóstolo João na sua epístola, na primeira epístola. Aquele que é nascido de novo não vive no pecado. É interessante, porque Jesus está dizendo a Nicodemos, então, que é necessário nascer de novo. Aquele homem que é religioso, aquele homem que era um fariseu, alguém que cuidava de praticar todos os mandamentos de Moisés. Os fariseus eram conhecidos por isso, eram notórios na sua caminhada de vida espiritual. E Jesus diz para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Somente aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador, tem seus pecados perdoados e recebe de Jesus, no momento em que creu, não é depois, no momento em que creu, o batismo com o Espírito Santo. E ao receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, aquele então que estava morto no pecado, nasce para a vida eterna. Este é o nascer de novo que Jesus disse a Nicodemos. Este nascer de novo não é produzido pela obediência aos mandamentos, pelo viver de uma conduta moral perfeita, mas pela compreensão de que somos pecadores por natureza e que merecemos a condenação eterna, mas que em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pela fé nesta obra que ele realizou na cruz, que é graça de Deus, um favor que Deus fez por nós, que não merecíamos, somos salvos. Amém? Então não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. A espiritualidade, ela passa a ser vivida então como um fruto desta nova vida. Ela é vivida na relação voluntária do nosso ser, como resposta a este amor extravagante, mostrado naquela cruz por nós pecadores. Eu passo a fazer ou não fazer algo por amor a Deus e ao meu próximo, pois o meu amor a Deus, ele só é concretizado no amor ao próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo. Oro por amor a Deus, oferto por amor a Deus, visito o enfermo por amor a Deus e ao meu próximo, não cometo adultério por amor a Deus e ao meu próximo. Enfim, como disse Paulo, qualquer coisa que eu faça ou deixe de fazer, se não estiver fundamentado no amor, não tem valor algum. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E ele vai mais longe, ele fala: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não for fundamentado no amor, nada disso me valerá. Então, espiritualidade é uma liberdade expressa através do amor. Não é simplesmente um cumprimento cego de uma ordem ou de uma lei. Porque a lei de Deus agora está gravada em nossos corações pelo fogo do Espírito. E nós somos movidos agora pelo Espírito. E nós respondemos em amor ao Espírito com liberdade. Jesus é o amor extravagante de Deus, que rompe então as fronteiras das religiões, nos levando a vivermos a liberdade do Espírito, que se reflete numa espiritualidade fundamentada no amor. As nossas condutas morais passam então a serem pautadas pelo amor. A vida na comunidade cristã é para ser vivida fundamentada no amor.
E não em uma obediência fria, como eu disse, ou a um conjunto, né, de normas morais e regras organizacionais. O amor é a essência de toda a lei de Deus. E se existe alguma coisa que nós temos que dever um ao outro, é o amor. E somente o amor. Porque eu tenho que amar todos os dias. A todo instante, a todo momento. Tudo se resume no amor. Se a nossa espiritualidade não está fundamentada no amor, mas nas regras comportamentais, no medo ou no sentimento de culpa, o que nós estamos vivendo é religiosidade. Viver o amor é se dispor a sofrer para que a paz e a unidade do Espírito entre nós não seja quebrada. O amor nos leva a abrirmos mão da justiça própria, do orgulho, dos nossos interesses pessoais, para que a paz e a unidade do Espírito sejam mantidas entre nós. O amor faz com que eu diminua, para que o corpo de Cristo seja notado e seja visto, e Cristo dessa forma seja glorificado. O amor me leva a desejar o bem do outro, mais do que desejo para mim mesmo. O amor nos capacita a buscarmos reconciliação com o outro, quando falhamos com ele, a perdoarmos o outro quando somos feridos por ele. O amor tem que ser a lei maior que rege nosso viver e os nossos encontros como corpo de Cristo. É o amor que tem que nos unir neste lugar. E nós temos que viver esse amor. Eu acredito que Nicodemos, ele era um homem atormentado pela religião. A sua busca por Jesus à noite, certamente era porque não desejava o que ser visto por seus colegas religiosos, que olhavam para Jesus e não o viam como o Messias, como aquele que era de Deus. E veja que Nicodemos vai à noite, se escondendo dos seus amigos, né, religiosos, porque iriam condená-lo de procurar Jesus. Mas ele, Nicodemos, chega até Jesus e o chama de mestre. Então, ele reconhece Jesus como aquele que tem sabedoria, e ainda diz no texto que ele não só o chama de mestre, mas que ele diz: sabemos que você é vindo de Deus. Olha as palavras de Nicodemos. Enquanto os fariseus, seus companheiros, tentavam derrubar Jesus, ele estava com esse sentimento, esse era o coração dele. Então ele vai à noite, porque ele não queria ser visto por seus amigos. Isto por si só já nos mostra que ele era religioso também. Ele estava preocupado com a sua imagem. Isso era típico dos fariseus. Não diz o texto? Jesus mesmo fala, um fariseu foi no templo orar, e ele estava preocupado com o quê? Com a sua imagem. Senhor, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, Senhor, eu não sou como aquele. Olha só, né, a oração do fariseu. E ele está tocado, sim, ele está olhando para Jesus, ele está vendo que há algo diferente em Jesus, ele está reconhecendo isso, mas preocupado ainda com a sua imagem, com a sua posição diante do sinédrio, diante dos demais, ele vai à noite. Possivelmente ele era alguém que desejava viver sinceramente dentro dos padrões de Deus. Os fariseus eram assim, religiosos, e faziam de tudo para que fossem vistos como homens santos que praticavam, né, fielmente a lei de Moisés. Entretanto, Nicodemos, por mais que buscasse cumprir a lei de Moisés, ele não conseguia descansar sua alma na certeza de que Deus se agradava do seu modo de viver. É por isso que ele foi até Jesus. A obediência às regras comportamentais e cerimoniais não provia para ele uma relação saudável com Deus. Havia sempre um sentimento, sim, de culpa e medo. Será que eu falhei em algum desses mandamentos? Ai, Deus vai me punir. É sempre vivendo nesse sentimento de culpa e medo. Então ele vai falar com Jesus. Acredito que possivelmente ele estava
cada vez mais tomado, né, por esse sentimento de culpa e medo, já não sabendo mais nem como orar, como chegar diante de Deus, porque não conseguia ser perfeito para satisfazer a Deus e toda a lei de Deus, e talvez nem ser perfeito aos olhos dos seus amigos religiosos, porque sempre teria algo também para acusá-lo. Jesus, ao ver que Nicodemos, agora preste atenção nisso, Jesus, ao ver que Nicodemos o considerava alguém enviado da parte de Deus, porque ele pronuncia essas palavras, Jesus foi direto ao ponto central de sua dor. Jesus era muito preciso, né? E aí então ele diz para Nicodemos que era necessário se libertar da religião e do jugo que ele carregava, que havia sido imposto sobre ele. Era preciso que ele nascesse de novo. Era isso que Jesus estava falando para ele. Esse aí não é o caminho, Nicodemos. Nicodemos Jesus já foi direto no ponto. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse é o amor extravagante que Deus tem por mim, por você, por nós. Este amor que ultrapassa os limites das próprias religiões, dos conceitos que são criados. Ele vem para nos envolver em seu amor. Ele vem para nos abraçar em seu amor. Deus não está em busca de homens e mulheres perfeitos. Você já evangelizou alguém, tentou evangelizar alguém, e aí a pessoa diz assim para você: não, eu não vou na igreja porque eu sou pecador, eu só vou lá depois que eu conseguir melhorar aqui, melhorar ali. Você nunca ouviu isso? Às vezes a igreja cria uma imagem para as pessoas de fora que só tem perfeitos aqui dentro, né? Somos todos perfeitos, e aí as pessoas de fora, elas acham que nós que estamos aqui dentro são tão perfeitos que elas não querem entrar porque, mas eu sou pecador. Mas Jesus não veio para buscar homens perfeitos, nem mulheres perfeitas. Ele, aliás, ele mesmo diz isso, que ele veio para os doentes, para os enfermos. Ele está falando para aqueles que são pecadores. Eu vim para os pecadores. Ele não busca perfeição em mim e em você. O que ele busca em mim e você é um coração de adorador, que o ame de verdade, que olhe para aquela cruz e entenda o que ele fez, e o adore, e seja grato pela obra que ele fez. A perfeição, o Espírito vai nos ajudar a caminhar e cada dia melhorar, e nós devemos buscar, sim, mas não é isso que Deus está olhando para você, se você é perfeito ou não. Ele está olhando se você o ama de fato e verdade, porque é isso que ele deseja. Ele quer ter uma unidade com você, ele quer ser um com você, ele quer viver uma relação com você baseada no amor e na liberdade. É assim. Quando nós somos criança, a gente tem que receber dos nossos pais, né? Quando eu era criança, e nós todos vivemos isso, quando você foi criancinha, o pai meio que trata você por lei, não é assim? Não faz isso, menino. Tira a mão daí. Assim, né? E você vai aprendendo, né? Meio que vai levando uns sustos às vezes, né? Mas por quê? Porque você é criança. Então o pai vai te ensinando através da lei. Mas na medida que você vai crescendo, você fala, gente, você vai amadurecendo, o pai também vai começando o quê? A tratar você não mais por lei. Ele vai começar a dialogar com você. Ele vai começar a respeitar você e te ouvir. E ele vai querer que você sim comece a obedecê-lo e honrá-lo por amor. Não é assim? Você acha que o pai quer que um filho de 20 anos ainda tem que ficar gritando como se fosse uma criancinha de 1 ano que vai pegar a lenha, a panela quente, você tem que gritar para ela levar aquele susto e não pegar? Não, o pai já espera que ele já tenha maturidade, o pai possa conversar com ele, e ele ouvir o pai baseado no amor. Aí você vai falar coisas para o teu filho,
para dizer para o teu filho: filho, olha, aquela amizade não é boa, aquela pessoa está por caminhos ruins. Você deve se aproximar para falar de Cristo, para mostrar o amor, mas cuidado com aquilo que ela te ensina, com aquilo que ela está te oferecendo. Às vezes você sabe, você é pai, você está ali atento, e aí você vai orientar, mas você espera do seu filho resposta de amor. Por amor, o teu filho já entendendo que você também o ama, ele vai ouvir o teu conselho, ele vai começar a ouvir. Não dá mais para você lidar com um filho de 20 anos como se fosse um bebezinho. E é Deus conosco. Deus primeiro diz isso no mandamento. Deus entregou a lei para nós que era como um aio, era para nós aprendermos através daquilo. Mas a lei já não faz mais sentido, porque já se revelou para nós Cristo Jesus. E agora Jesus manifestou esse amor extravagante, rompeu com o véu, rompeu com todas as religiões, ele rompeu com tudo. E agora o Pai quer que a gente se relacione com ele em espírito e em verdade. Uma relação baseada em liberdade e amor, onde você o ouve e você fala: Deus, eu entendi, se isso que o Senhor está dizendo, embora possa não ser minha vontade, mas eu entendo que o Senhor me ama muito mais do que eu posso compreender, eu vou obedecer por amor. Às vezes nós não queremos fazer, mas eu vou obedecer, porque a palavra de Deus me ensina. Deus diz que eu devo fazer tal, então eu vou fazer. O amor, e é isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos agora. Era preciso que ele nascesse de novo, era preciso ele conhecer esse amor extravagante de Deus por ele. Deus não estava em busca de um Nicodemos perfeito, mas de um Nicodemos que o amasse de todo o coração. No 4º capítulo de João, Jesus decide passar por Samaria, de propósito, com o fim de se encontrar com uma mulher samaritana. Neste encontro, Jesus manifestou o amor extravagante de Deus, rompendo agora com as fronteiras étnicas e culturais de seus dias. Portanto, o nosso segundo ponto agora é esse: Jesus, o amor extravagante de Deus, que rompe as fronteiras étnicas e culturais. E eu quero ler junto com vocês então João 4, de 4 a 9. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Amém? Deixa eu trazer um pouco do contexto dos samaritanos, né, de Samaria para vocês. Os samaritanos eram assim chamados por serem habitantes da cidade de Samaria. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Eu vou pedir a gente para colocar o mapa, para vocês poderem visualizar o que eu estou falando. Então, antes, né, do reinado, nós temos ali o primeiro mapa, divisão das 12 tribos de Israel. Quando Davi e Salomão reinaram, você tem no mapa do meio, né, virou então um reino. Era um reino só, o reino de Israel. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte é também chamado de Israel. E o reino do sul passou a ser chamado de Judá. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você está lá lendo os livros de Reis, Crônicas, você vai encontrar muito isso. O reino de Israel está se referindo à parte norte só de Israel. Às vezes é chamado também de Efraim. Quando você lê Judá, está se referindo então ao reino do sul. Já não é mais chamado como Israel, passou a ser chamado somente, né, do reino do sul ou de Judá. Então o que acontece? Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Então era eles o reino do norte, como eu disse, chamaram também de Israel, sendo a cidade Samaria a sua capital. Então o reino do norte tinha a cidade de Samaria como sua capital. O reino do sul,
que é chamado também de Judá, a sua capital era Jerusalém. Com o passar dos anos, todo o povo do reino do norte passou a ser chamado de samaritanos. Então, você tinha a cidade de Samaria, quem nascia em Samaria era samaritano. Com o passar do tempo, começaram a chamar todo aquele povo do reino do norte de samaritanos. E mais do que apenas definir a origem de seus descendentes, o termo samaritano passou também a designar um grupo religioso que guardavam a lei de Moisés, mas que tinham introduzido em seus cultos práticas pagãs. Então, assim como o reino de Judá do sul, eles guardavam a lei de Moisés, só que eles permitiram a entrada de várias práticas pagãs dentro da sua religião. Os samaritanos advogavam, eles defendiam que o Monte Gerizim era o autêntico local de adoração instituído por Deus, e não o Monte Sião em Jerusalém. Inclusive a mulher samaritana, ela fala isso para Jesus, Os nossos pais dizem que a adoração deve ser feita no Monte Gerizim, e os judeus falam que é lá em Jerusalém, ela faz essa fala com Jesus, tá? Uma outra coisa, depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel, estou me referindo à terra dos samaritanos, tá? O reino do norte, foi conquistado pelo rei da Assíria. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do império assírio. E pessoas de outras nações, de outras etnias, que estavam dominadas pelos assírios, foram colocadas dentro agora do reino do norte, de Samaria, dos samaritanos. Então houve o que com isso? Uma miscigenação de raças, Então já não eram israelitas de sangue puro, vamos assim dizer. Eles começaram a se misturar com esses povos, foram casando, enfim, e aí foram sendo conhecidos como os samaritanos. Então, quando eles falavam assim, samaritano, os judeus já pensavam em pessoas não de raça pura. Por isso eles não olhavam com bons olhos para os samaritanos, tá? Então, essa ação que promoveu esse ato de miscigenação levou os judeus a olhar para os samaritanos com maus olhos, além do fato deles terem introduzido coisas pagãs na religião judaica, na lei de Moisés. Nos dias de Jesus, os samaritanos então eram rejeitados e tidos como inimigos pelos judeus devido à impureza de sua raça. Eles eram fruto então de uma mistura de raça e também devido então às crenças pagãs que eles inseriram na fé judaica. Nos dias de Jesus, eles eram vistos já como inimigos. Para os judeus puros, eles eram promovedores de um sincretismo religioso, então eles não gostavam deles. Bom, diante dessa realidade aí dos samaritanos, veja só, os judeus nos dias de Jesus evitavam todo contato com os samaritanos. Jesus conta uma parábola, não é isso? Que havia um homem que estava no chão, só que os judeus não o ajudaram. Vocês lembram a parábola do bom samaritano? Quem que vai ajudar um bom samaritano? Um samaritano que era tido como inimigo, vem e ajuda aquele judeu. Olha só como Jesus fazia as coisas. Eles enxergaram as coisas de forma totalmente diferente. Então nos dias de Jesus, eles não criam esse contato com os samaritanos. Eles eram para eles impuros. E se você ler depois na sua casa o texto, só para reforçar, você vai perceber que até mesmo os discípulos de Jesus ficaram escandalizados quando ele estava conversando lá com a mulher samaritana, tá? Nem os seus discípulos entenderam aquilo, tá bom? Não viram com bons olhos, ele puxando aquela conversa com a mulher samaritana. Mas aí que eu volto a dizer, Jesus, mais uma vez, manifestou um amor extravagante, é um amor fora do comum, é um amor que
rompe, né, toda e qualquer barreira para ir ao alcance de um pecador, para ir ao alcance daquele que tem necessidade. E Jesus faz isso por aquela mulher, rompendo então as fronteiras étnicas e culturais de seus dias. O amor não pode ser contido pela religião. O amor não pode ser contido pelos conceitos raciais. O amor não pode ser contido pela cultura. O amor não pode ser contido. O amor rompe toda e qualquer barreira, fronteira. O amor nos lança ao outro. Não importa quem seja o outro. Suas crenças, as suas raças, seus costumes culturais, sua ideologia política, ou até mesmo quais as suas posições diante dos diversos discursos de nossos dias. Vivemos tempos, né, de tantos discursos polêmicos, mas não importa em que lugar, como se posiciona, o amor nos lança isso para essas pessoas, não importa quem elas são, no que elas creem, como elas vivem. Não importa, o amor nos faz romper com todas estas coisas em busca de tornar Deus acessível ao outro. Jesus se colocou naquele lugar por aquela mulher, mesmo ciente de que ele poderia ser julgado por todos os outros. Mas ele foi, porque o amor faz isso. O amor se dispõe a sofrer, a pagar um preço para que o outro seja salvo, para que o outro seja liberto, ainda que você possa ser difamado. O mais importante é que uma vida seja salva. Aquela mulher samaritana possivelmente colocou a opinião da sociedade de seus dias como fonte para avaliar o seu valor. Ela precisava dos likes, né, dos demais samaritanos para se sentir amada. Lembro que aquela mulher já tinha tido 5 maridos. O texto não diz para nós qual a razão deles terem se divorciado dela. Podemos dizer que ela estava divorciada, porque ela não foi tratada como viúva. E podemos afirmar também que não foi ela quem tomou a iniciativa de se divorciar dos seus 5 maridos. Uma vez que isso também não era aceito na cultura de seus dias. Somente o homem podia pedir a anulação de um casamento. Nos dias de Jesus, muitos homens se divorciavam e abandonavam suas mulheres. E eles faziam isso porque Moisés havia criado a carta de divórcio. E uma vez divorciados, eles podiam se casar novamente e também, agora, as suas ex-esposas podiam se casar novamente. Você pode ler isso depois em Deuteronômio, no capítulo 24, verso 1 ao 3. Eu acredito que essa mulher tenha sido, então, abandonada por estes 5 maridos. Sua angústia e vergonha de si mesma era tão forte, tão intenso, que ela ia buscar água em um horário de intenso calor. Horário esse que ninguém se arriscava a ir buscar água. Ao meio-dia, no momento que o sol estava mais forte, naquelas terras que já são quentes, essa mulher ia lá, na hora que ninguém mais ia, porque ela possivelmente não queria se encontrar com ninguém. Ela estava fechada, como uma ostra muitas vezes que se fecha, com vergonha talvez de sua própria história, de tudo que ela viveu, dos maridos que foram largando ela no caminho. Ela não queria ser encontrada. Que coisa. Então ela ia lá, naquele horário, porque era o horário que não tinha ninguém, para não ser encontrada. Eu imagino que essa mulher era exatamente aquela pessoa que talvez assim como nossos dias, está vivendo a vida só esperando que ela se acabe. Sem cor na vida, né? Tudo preto e branco, cinzão, escuro.
Eu acredito que a sua condição de dor e tristeza pelos 5 casamentos frustrados a levou a viver com o último homem que agora ela estava vivendo, quando Jesus a encontra, sem agora se preocupar em se casar oficialmente, né? Sem se preocupar até mesmo com a sua condição agora espiritual. O que Deus ia pensar dela, ou deixar de pensar. Ela estava vivendo numa amargura profunda. Então ela se uniu a um homem, talvez, o texto não nos diz, mas considerando os dias dessa mulher, talvez muito provavelmente, simplesmente para conseguir de alguma forma sobreviver. Porque só o homem podia trabalhar. Estava essa mulher numa condição assim. Mas Jesus, o amor que está encarnado, esse amor extravagante, ele rompe com as fronteiras raciais, culturais de seus dias, para oferecer a essa mulher água viva. Ele vai ao encontro dessa alma ferida, cansada de ser rejeitada, abandonada pelos homens, para dizer a ela que ele tinha a água viva, que saciaria a sede de sua alma. A sede que esta alma ansiava era o desejo de ser amada, de ser abraçada, acolhida, aceita, valorizada pelas pessoas que estavam ao seu redor. Uma mulher que já tinha sido 5 vezes colocada para fora, 5 vezes rejeitada. Uma mulher que vai no pico do dia do sol mais forte para não encontrar ninguém. Não quero ninguém mais. Mas Jesus, ele rompe com tudo. Com tudo. Por amor, ele vai ao encontro dessa alma. Isso é amor extravagante, amor fora do comum, amor inexplicável. Cada vez que essa mulher era rejeitada por um homem, eu fico imaginando, ela não conseguia deixar de se envolver com outro, possivelmente buscando uma aceitação, buscando validação da sociedade para o seu viver. Uma mulher separada não era bem vista nos seus dias. E ela então possivelmente se colocava à mercê de um novo casamento. E assim ela foi vivendo. Ela buscava através destes casamentos a aceitação. E assim como foi com Nicodemos, Jesus vai direto ao ponto central do problema daquela mulher. Quando ele pede para ela chamar o seu marido. Jesus sabia que a sua alma tinha uma carência. E por isso lhe ofereceu água que mataria essa sede para sempre. E ele estava oferecendo a ela vida eterna. É vida na comunhão do Espírito de Deus. Vida essa que é fundamentada no amor. Ela precisava ser amada, ela precisava dessa vida de comunhão que ele tinha com o Pai, que ele tinha com o Espírito. Ele está chamando ela para beber dele, da fonte de água viva, para que ela pudesse ser amada, se sentir acolhida. O amor que aquela mulher estava buscando, ela só poderia alcançar em Deus. A validação que ela precisava como ser humano, não era da sociedade de seus dias, mas a validação interna que só o Espírito Santo de Deus pode pôr em nós, pode nos dar. Ela precisava ouvir de Deus: filha amada. É o que ela precisava. Eu quero encerrar essa mensagem orando por você que talvez esteja aqui nesta noite, ou talvez está online, está em casa, no quarto, na sala, mas que se sente amarrado, como Nicodemos, pelos dogmas religiosos, que apesar de todos os esforços que você faz para viver uma espiritualidade, santidade, você ainda continua se sentindo distante de Deus.
o medo, a culpa, parece estar sempre dominando o seu ser, impedindo você viver uma relação de liberdade com o Pai. Eu quero orar por você, que assim como Nicodemos sente medo do julgamento dos outros, vive prisioneiro do que os outros pensam a respeito da sua espiritualidade, que vive tentando esconder o sentimento que você possui de frustração, muitas vezes tentando aparentar uma espiritualidade que não é real. Eu quero orar por você que precisa viver uma relação com Deus baseada no amor e na liberdade, porque no amor existe liberdade. Jesus te ama de forma extravagante. Ele quer romper as fronteiras religiosas que aprisionam sua alma. Ele quer te levar à experiência na vida do Espírito. Essa experiência da liberdade que foi conquistada por Jesus na cruz. Ele quer que você viva com Ele na sua comunidade. Na comunidade do amor. Ele não está buscando em você perfeição. Ele está buscando em você um coração rendido ao seu amor. Um coração que reconhece o que Ele fez na cruz. A perfeição, Ele vai produzir em você a partir dessa relação de amor, de liberdade. Se você está assim, eu quero orar por você hoje. Você sente que eu preciso viver uma relação com Deus de amor. Eu preciso. Mas eu quero orar por você também, que assim como a mulher samaritana se sente rejeitado, desvalorizado, porque se tornou dependente da aceitação, possivelmente de seus pais. Quem sabe você é aquela pessoa que luta para ver se agrada os seus pais, e você não consegue, e você está vivendo um sentimento de frustração, de não aceitação, de não valorização de si mesmo, porque você não tem o respaldo, ou a palavra que você gostaria de ouvir dos seus pais, ou talvez do seu cônjuge, talvez dos seus filhos, dos seus amigos, ou quem sabe até mesmo dos seus irmãos da igreja, ou do seu chefe. Lá no fundo você está querendo receber um like, né? Estou aqui. Talvez você está aí triste, está lutando, praticando, correndo atrás disso, buscando aceitação. Tenta ser perfeito porque você quer aceitação. Eu quero orar por você. Jesus, através do seu extravagante amor por você, Ele se faz presente neste lugar, rompendo fronteiras raciais, culturais, para que você possa receber dele o amor. Ele vem hoje ao seu encontro. E eu falo neste lugar, porque este lugar é lugar de gentios, casa de gentios, mas Jesus invade esse lugar, né? Inunda com seu espírito para te alcançar. E talvez você está aqui nessa noite simplesmente porque Jesus quer te alcançar, quer te tocar. Ele te trouxe até aqui hoje. Ele quer te oferecer água viva para beber, assim como Ele falou para aquela mulher. Ele quer matar a sede da sua alma. O Espírito vai entrar na sua vida se você abrir, tomar da água que Jesus tem. Ele vai produzir paz em você. Você vai ouvir a voz de Jesus. Você vai ser aceito, amado, cuidado por Ele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. O Ministério de Louvor vai cantar
um cântico. E eu vou dar um tempo para você falar com Deus. Durante o período que eles estiverem cantando, é um tempo para você falar com Deus. Se você foi tocado por Deus, se você se vê como Nicodemo, se você se vê como aquela mulher samaritana, se você percebe que hoje o amor de Deus está aí extravagante, rompendo barreiras para te alcançar, para te abraçar, e você quer receber esse amor, eu quero que você fale isso hoje para Jesus. É você que vai falar, não sou eu. Enquanto eles cantarem, faz isso, fala: Senhor, eu preciso deste amor. Você é importante para Deus, você é importante para o Senhor, você tem valor. Depois da música eu vou orar.